Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, programa Mais Saúde hoje vai tocar num tema que tem assustado muitas pessoas e no congresso do ano passado do Instituto de Medicina Funcional foi o tema que está todo mundo muito assustado com o aumento das doenças autoimunes. E para falar desse tema conosco novamente o professor Cícero Galli Coimbra, que é um expert no assunto, que depois, numa próxima oportunidade, nós vamos falar do protocolo Coimbra, que é um nome que foi dado pelos pacientes e que circula o planeta. Mas hoje nós vamos falar, professor, doença autoimune. Nós sabemos que, assim, aumentou enormemente e, além da vitamina D estar baixa, que é uma realidade que nós sabemos e que é também um desencadeante, tem um outro gatilho? Tem. Esse é o gatilho emocional. Gatilho emocional. Exatamente. Para que a gente possa entender que isso é um problema físico, não apenas um problema emocional, que isso aciona mecanismos que levam às doenças, é importante que a gente lembre o que foi o chamado Projeto Genoma. Por favor. Né? Então, o Projeto Genoma Humano foi desenvolvido ao longo de toda a década de 90 e foi concluído em 2003. Envolveu um esforço econômico de diversos governos que atuaram como um consórcio para conseguir financiar esse projeto. Bilhões de dólares foram despendidos de verbas públicas por vários países, inclusive do Brasil. Né? Vários pesquisadores da área de genética participaram, financiados pela FAPESP. E qual era o objetivo do Projeto Genoma? O objetivo do Projeto Genoma era conhecer as causas das doenças. Simplesmente isso. Queríamos saber as causas da doença para que pudéssemos tratar as causas e não apenas a sua manifestação. Então, para que pudéssemos saber as causas da doença, precisávamos saber qual era a genética normal da espécie humana. Então, de milhões de genes que compõem o genoma humano, queria-se saber qual é a conformação normal de cada um desses genes. E que lucro isso traria? O lucro do conhecimento da causa. Porque se você fosse estudar, por exemplo, a genética de 200 indivíduos portadores de artrite reumatoide, ou 150 indivíduos portadores de esclerose múltipla, ou 100 indivíduos portadores de autismo, né? E você descobrisse que para cada uma dessas doenças havia um gene ou um grupo de genes com a mesma função que estava alterado em relação ao padrão normal, havendo se demonstrado que é normal através do Projeto Genoma, você saberia que a perda parcial ou total da função daquele gene é o que estava provocando a doença. Perfeito. E a partir deste conhecimento, então você poderia elaborar estratégias de tratamento voltado para a causa, que pudessem pelo menos compensar a perda parcial ou total da função daquele gene. Bom, o Projeto Genoma deu seus frutos, os frutos esperados. Se soube que as pessoas portadoras de doenças autoimunitárias eram portadoras de genes alterados, desses genes alterados, a vitamina D dependia para produzir os seus efeitos. Então, estando esses genes alterados, havia uma resistência aos efeitos da vitamina D. Entendi. Então, vejam só que o Projeto Genoma deu seus frutos, apontou, esta é a causa das doenças autoimunitárias. É a perda do efeito imunorregulador dessa substância maravilhosa, que no meu entender deveria ser considerada a molécula do milênio, que é a vitamina D. Porque a falta de vitamina D, a deficiência de vitamina D, principalmente se associada à resistência à vitamina D, ela provoca um alfabeto de doenças. Olha. Entre elas as doenças autoimunitárias, porque se perde o efeito imunorregulador, pelo menos parcialmente. Em outras palavras, as pessoas se tornam resistentes aos efeitos parcialmente ou totalmente
parcialmente com níveis diversos de resistência, pode ter esse nível de resistência, este nível de resistência ou aquele nível de resistência, depende qual. Os genes são como se fossem manuais de instrução de como você executar alguma coisa dentro da célula. E essas pessoas têm o manual com instruções erradas. Então elas produzem substâncias dentro das células, das quais depende a vitamina D para produzir os seus efeitos, elas produzem substâncias que são mal montadas. Perfeito. E daí advém a resistência aos efeitos da vitamina D. Ora, imagine que, por exemplo, existe uma estrutura dentro da célula onde a vitamina D se liga para produzir o seu efeito. Como se a vitamina D fosse uma chave que é introduzida na fechadura e tem que girar dentro da fechadura. Só que você tem que resiste, você tem que forçar a chave dentro da fechadura, porque a pessoa está resistente. Aquela fechadura, entre aspas, foi mal montada. Perfeito. Por quê? Porque o manual, que é o gene de como montar a fechadura, tem uma instrução errada. E dependendo de qual a instrução errada, você pode ter uma fechadura que funciona um pouco mal, muito mal, médio mal, vamos dizer assim. Você vai ter níveis diferentes de resistência. Então, o que você faz quando a fechadura resiste? Você força a fechadura. O que nós fizemos foi dar doses elevadas, mais elevadas de vitamina D, que se equiparassem ao nível de resistência, de tal forma que você pudesse restabelecer os efeitos normais da vitamina D no organismo. Perfeito. Posso falar em cura? Não, não posso falar em cura, porque eu só poderia falar em cura se eu pudesse retirar a vitamina D e a pessoa permanecesse muito bem. Mas a pessoa vive como se estivesse curada em 95% dos casos. Quer dizer, tem controle, né? E ela vive como se estivesse curada, porque quando você fala em controle, você vai dizer, de repente, é o que a medicina convencional tenta fazer, né? Ela tenta controlar as manifestações. Não, nós estamos utilizando a informação que foi feita pelo projeto, foi disponibilizada pelo projeto Genoma para tratar a causa do problema e não apenas as suas manifestações. O grande problema que decorre daí é o fato de que você encontra resistência. No momento que você oferece um novo conhecimento que traz consigo a perspectiva de reduzir o consumo de medicamentos, você está falando de perda de bilhões de dólares por ano. Bilhões de dólares. Às vezes, cifras que são superiores ao PIB de alguns países. Certo. Então, é uma ameaça muito grande a interesses econômicos poderosos, que controlam os congressos médicos, patrocinam e controlam os congressos médicos. Num congresso de uma doença autoimune, que é patrocinado pela indústria farmacêutica, é quase impossível um médico entrar e falar sobre vitamina D, falar sobre o projeto Genoma, explicar que esta é a causa do problema. E você vai perguntar para o representante da indústria farmacêutica, para o alto executivo que estabelece as condições do financiamento. Ele vai dizer assim, o senhor quer que a gente construa uma Troia e coloque um cavalo grego dentro da Troia? Não, não vamos fazer isso. Perfeito. Mas, em compensação, temos informações que a gente consegue disseminar através das mídias sociais, né? Isso é para uma homenagem às mídias sociais, porque essas mídias sociais é que estão disseminando em todo mundo essa nova visão, uma visão voltada para a causa do problema e não apenas para o controle das suas manifestações, ignorando todo o gasto que foi feito pelo projeto, com a construção do projeto Genoma, simplesmente deixando isso de lado e dando simplesmente imunossupressores caríssimos que provocam um impacto enorme sobre os gastos públicos. E muito mal, como o senhor mesmo disse, não controlam. As pessoas continuam com a doença, sofrendo pela doença. A pessoa portadora de artrite reumatoide continua com dores severas que fazem ela pensar que não vale a pena viver. A pessoa com esclerose múltipla também continua tendo surtos que ameaçam a visão, a capacidade de andar. Bom, é esse o recado hoje do programa Mais Saúde. É pena, né? Acaba rápido, né? Eu também queria mais tempo, mas, enfim, são pequenas gotas que todos os dias a gente consegue passar algo importante para você. Mas, professor, depois eu quero falar de novo sobre estresse, viu? Que o senhor começou,
mas depois foi para o lado da epigenética, vamos dizer assim, do genoma. Mas é isso, quer dizer, quando você percebe que altas doses de vitamina D são prescritas, mas são prescritas por profissionais que sabem o que estão fazendo. E cada um toma a dose que é adequada para ele. E isso a gente percebe, acompanha uma melhora absurda nesses portadores de doenças autoimunes. Parabéns, viu, professor? Porque eu sei que o senhor tem aí uma grande contribuição a respeito. Espero que você tenha gostado. Divulgue, tá? Porque divulgar o programa Mais Saúde é divulgar saúde e divulgar a nossa querida comunidade Canção Nova. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.